Fala galerinha! Na aula de hoje nós vamos começar a estudar os princípios da matemática financeira. Nós já havíamos estudado porcentagem, a ideia de desconto, de lucro, descontos sucessivos, que essas discussões formam a base para nós entendermos os princípios da matemática financeira. Então, a partir da aula de hoje, nós vamos começar a estudar juros simples, juros compostos, refletir um pouco, juros, afinal de contas, é taxa ou é dinheiro? Juros é bom ou é ruim? Para quem? E aí, a gente compra à vista ou parcelado? Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e investindo bem o meu tempo. Hoje a gente vai ver as melhores receitas para ficar rico com a viagem no tempo. Em Futurama, o Fry acorda no ano 2999 depois de passar 1000 anos em uma câmara de congelamento. E quando ele vai comprar a cueca dos sonhos do ano 3000, lembra que tinha uma conta no banco. E o melhor, o banco ainda existe e está ativo. E a conta que tinha 93 centavos de dólar em 99 ficou rendendo por 1000 anos e tem o balanço de 4,3 bilhões de dólares. Agora, será que isso faz sentido? Será que a gente podia deixar R$1 rendendo numa conta para virar bilionários no futuro? Graças à mágica dos juros compostos, isso faz todo sentido financeiro. Imagine que você precisa de 1000 créditos intergalácticos para reparar a Millennium Falcon. E só quem está disposto a emprestar esse dinheiro é o Jabba the Hutt, que age como um bom agiota e dá duas opções de juros mensais. Você pode escolher entre juros simples de 20% ou juros compostos de 10%. Qual delas parece ser a melhor? Os juros compostos são a metade dos simples, então seriam mais práticos, não? Tudo depende de em quanto tempo você pretende pagar, porque os juros compostos são exponenciais. Em um prazo mais curto, como um ano, ainda compensa pegar os juros compostos por serem mais baixos. Todo mês você deve 20% a mais ou 200 créditos. No primeiro mês você deve 1.200, no mês seguinte 1.400, no próximo 1.600 e por aí vai até você dever 3.400 créditos depois de um ano. 1.000 emprestados e 2.400 de juros. Em compensação, nos juros compostos, esses juros são aplicados sobre os juros anteriores. Então no primeiro mês você deve 1000 créditos mais 10%, ou seja, 1.100 créditos. No segundo mês você deve 10% de 1.100, então são R$110. No terceiro, 10% de 1.210, então R$121 de juros. Esses valores vão compondo uns sobre os outros, e depois de um ano você vai dever 3.038 créditos e alguns quebrados. 1.000 emprestados e 2.138 de juros. Mas olha o que acontece se você continuar demorando um pouquinho mais para pagar. Com 14 meses de empréstimo, os valores que você deve praticamente se igualam entre 3.800 créditos. Mas daí em diante, o valor com juros sobre juros se acumula muito mais. Em 2 anos, se você tivesse emprestado com os juros fixos, ia dever 5.800 créditos. Se você optar pelos juros compostos, deveria quase 9.850 créditos. No caso do Fry, ele tinha 93 centavos em uma conta que rendia 2,25% ao ano. Acumulando isso por 1000 anos, ele teria mesmo um valor de quase 4,3 bilhões de dólares. O Fry realmente seria um bilionário se a conta dele tivesse continuado ativa por esse tempo todo. O que era de se esperar em um show como Futurama, com PhD em matemática como roteirista e até um teorema matemático próprio. Se a poupança do Fry não era corrigida pela inflação, ele teria 4 bilhões e tanto em conta, mas tudo ao redor custaria muito mais do que os preços de hoje em dia. A inflação americana costuma ser de 2% ao ano. Se ela se manteve dentro dessa média durante os 1000 anos em que ele passou congelado, uma coisa que custava 93 centavos em 1999 custaria mais de 370 milhões de dólares no ano 3000. No Brasil isso seria ainda pior. Em 2018 a poupança rendeu 4,62%, enquanto a inflação do mesmo período, que dá o quanto o dinheiro desvalorizou, foi de 3,75%. Descontado isso, o rendimento real da poupança foi de 0,84%. Se a poupança do Fry tivesse um banco brasileiro que rendesse o equivalente a 2018 por 1000 anos, ele acordaria com 38,3 bilhões de reais em conta. Muito mais porque são juros sobre juros. Mas por causa da inflação, esse dinheiro todo teria o mesmo poder de compra de menos de R$4.000 em 2018.
E podia ser pior, a gente já teve anos como 2015, onde o rendimento da poupança foi menor do que a inflação. Ou seja, os bilhões do futuro valeriam menos do que 93 centavos em 2018. Isso se ele não tivesse deixado o dinheiro no Bamerindos. Talvez. E aí, o Fry que deixou 93 centavos, 1000 anos depois tornou-se bilionário. Só que junto a esse crescimento do patrimônio financeiro dele, tudo que estava à volta também teve os seus preços reajustados, né? Então a gente não pode dizer que simplesmente acordou bilionário e está, como o tio Patinhas, mergulhando em dinheiro. Assim como o patrimônio dele cresceu, todas as outras coisas em volta tiveram seus valores reajustados. Quando a gente fala de juros, a gente está, na verdade, falando de uma espécie de aluguel que a gente paga ou alguém paga para a gente por utilizar o nosso patrimônio financeiro. Por exemplo, quando eu vou comprar algum imóvel e isso vai ser financiado, eu não vou poder efetuar o pagamento à vista. Quando eu quitar esse imóvel, após um certo período, após alguns anos, por exemplo, a soma dessas parcelas pagas vai ser maior do que o preço de à vista. Então, eu estou pagando ao dono da casa, ao dono do imóvel, à construtora, seja quem for, eu estou pagando a essa pessoa um aluguel por ter utilizado esse dinheiro por X período de tempo. Da mesma forma, quando eu coloco o dinheiro na caderneta de poupança, faço qualquer aplicação financeira e deixo lá no banco, após um certo período, o meu dinheiro, o meu patrimônio financeiro também recebe uma espécie de gratificação. Há um valor acrescido, há um juros pago, porque a instituição financeira está retribuindo para mim a utilização do meu patrimônio financeiro, por menor que seja, mas vai render juros. No início da aula eu perguntava, afinal, juros é bom ou juros é ruim? Islane, e sobre os pagamentos? Eu devo pagar à vista ou eu devo pagar parcelado? Mas será que toda vez que eu compro parcelado, eu estou necessariamente pagando juros? Para a gente entender essa incidência de juros e sobre qual valor há esse pagamento de juros, preste atenção nesse exemplo. O preço à vista de uma sapatilha é R$100. Natália pagou R$50 de entrada e R$60 após o mês. Qual foi a taxa mensal de juros cobrada pela loja? Por definição, juros é a remuneração pelo capital emprestado. A sapatilha custa R$100. O valor de entrada que Natália paga é R$50. Bom, se a sapatilha custa 100 e no ato da compra Natália paga 50, significa dizer que isso gerou um saldo devedor de quanto? De R$50. O texto também diz que após 30 dias, Natália pagou por este saldo devedor o valor de R$60. Qual é a taxa mensal de juros? O valor acrescido foi R$10, né? Devia 50 e pagou 60, então pagou R$10 a mais do que devia. Esse valor que Natália pagou a mais, a gente chama de juro. E aí eu quero saber, esse juro de R$10 corresponde a que percentual? Então, qual é a taxa mensal? Olha só, assim, Natália pagou R$10 de um total de R$50. Então, ela pagou 1/5. 1/5 corresponde a 0,2. 0,2 equivale a 0,20. Então, é 20%. Significa, então, dizer que Natália pagou uma taxa mensal de 20%. Exemplo 2. Um tênis está anunciado por R$200. A loja oferece aos seus clientes duas formas de pagamento. À vista, com 10% de desconto, ou o preço anunciado dividido em duas parcelas iguais sem acréscimo. A primeira no ato da compra e a segunda 30 dias após. Qual é a taxa mensal de juros cobrada no pagamento parcelado?
Pelo tênis de R$ 200, a loja oferece duas formas de pagamento. Se o cliente optar por pagar à vista, ele recebe um desconto de 10% no valor integral do tênis. Um desconto de 10% gera um fator multiplicativo de 0,9. 0,9 vezes 200. E isso vai dar um valor final de R$ 180. Esse é o valor do tênis para quem efetuar o pagamento à vista. Aí, caso o cliente opte por efetuar o pagamento parcelado, então, ou seja, o pagamento a prazo, então, na entrada ele paga R$ 100 no ato da compra, certo? E após 30 dias ele paga mais R$ 100. Se optar por pagar a prazo, ele vai pagar R$ 20 a mais do que pagaria pelo tênis se fosse comprado à vista. É importante destacar que a dívida desse cliente que opta em pagar parcelado, pagar a prazo, é de R$ 80. Como R$ 80? À vista, pagaria no total 180. Se ele paga 100 na entrada, ele fica devendo 80, certo? Só que por esses 80, a gente viu agora há pouco que ele paga R$ 20 de juros. Então, a taxa de juros vai ser o valor dos juros, que é R$ 20, é quanto ele vai pagar a mais, dividido pela dívida. E essa dívida é de quanto? Não é de 80? 20/80 é equivalente a 1/4. E a gente sabe que 1/4 corresponde a 25%. Ou seja, após um mês, a dívida que era de R$ 80 passou a R$ 100, o que significa numa taxa mensal de 25%. Juros simples. Para trabalhar com juros simples ou compostos, devemos considerar os seguintes termos. Capital, C, é a quantia aplicada. Tempo, T, é o período em que o capital foi empregado. Juro, é o rendimento do dinheiro emprestado, pago ou obtido. Taxa, I, é a porcentagem de juros aplicada na transação. Montante, M, é a soma do capital com o juro. Quando, em uma operação financeira, a taxa de juros é aplicada sempre em relação ao capital inicial, dizemos que a operação foi feita em regime de juros simples. Na operação com juros simples, os juros são diretamente proporcionais ao capital, à taxa e ao tempo. Logo, J é igual a C vezes I vezes T. Atenção! A taxa de juros I e o período T devem estar em unidades compatíveis. Questão 4. Um banco oferece um investimento a juros simples, em que o cliente aplica R$ 10.000 e após 6 anos recebe R$ 15.040. A taxa de juros mensal desse investimento é de... Após 6 anos, o cliente recebeu o montante de R$ 15.040. Nesses R$ 15.040 estão inseridos o capital investido de 10.000. Portanto, os juros vai ser a diferença entre o montante e o capital. Então, aqui vai ter um juros de R$ 5.040. É importante lembrar que quando a gente trata de cálculo de juros, seja simples ou composto, tempo e taxa precisam indicar a mesma unidade temporal. Aqui nós temos um tempo medido em anos e a questão nos pede uma taxa mensal. Então eu posso pegar esse tempo de 6 anos e já transformar para um período mensal. Um ano tem 12 meses, 6 anos tem 6 vezes 12. 72 meses. E aí agora é só aplicar a relação. Nós temos que juros é igual ao capital vezes taxa vezes tempo. Juros, 5.040. Capital, 10.000. Taxa é o que vamos descobrir. Tempo, 72. Então, 5.040 é igual a 10.000 vezes 72, dá 720.000 vezes a taxa.
Vamos continuar. Esse valor que está multiplicando o I, que indica a taxa, vai passar dividindo. Então, a taxa vai ser dada por 5.040 dividido por 720.000. Faz a simplificação, um zerinho daqui de cima, ó, corta com um zerinho daqui de baixo. E aí a gente precisa dividir, então, 504 por 72.000, que isso vai dar 0,007, taxa de 0,7% ao mês. E o gabarito é a letra A. Tarefinha, questão 2. Cláudia pagou R$40 de entrada e R$52 após um mês. Sabendo que o preço à vista do livro é R$80, calcule a taxa mensal de juros cobrada pela livraria.